Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez, falando contigo nesta noite, para te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede, de podermos estar aqui, ó Deus, cultuando a Ti, sendo gratos, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, neste momento em que a Tua palavra foi lida e será assim exposta, dentro daquilo, ó Pai, que o Senhor falar conosco, para que falemos ao povo. Nós pedimos, Senhor, a Tua direção, o Teu cuidado, as Tuas bênçãos. Ó Pai, que o Senhor seja direto aos nossos corações. E que, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, que não paire dúvida, que não paire nenhum tipo de pensamento que possa, ó Deus, tirar a direção daquilo que nós precisamos entender. A Tua palavra genuína, a Tua palavra verdadeira sendo aplicada em nossos corações. Ó Pai, estenda as Suas mãos de bênção sobre a Tua igreja. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. O tema da mensagem de hoje: a transformação gerada por Jesus. Se nós formos falar aqui sobre transformações, daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez na vida de tantas e tantas pessoas, se nós nos limitarmos apenas aos exemplos bíblicos que temos aqui, nós vamos ter muito assunto para falar, muita conversa. Se nós formos falar aqui de experiências pessoais, daquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez na sua vida, daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito na sua vida, daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito dentro do seu lar, onde quer que você esteja, com as pessoas com as quais você lida, nós teremos também muito assunto a tratar aqui, muitas experiências pessoais. Mas nós temos aqui uma experiência particular, uma experiência de um homem, de um paralítico, que estava ali sofrendo há 38 anos. Diz o texto que havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Na realidade, haviam 3 festas em que o judeu jamais poderia faltar, que era a festa da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Eram festas instituídas pelo próprio Deus para que o povo jamais se esquecesse do cuidado dele, da saída do povo, quando saiu lá da escravidão do Egito, quando teve a primeira colheita, quando ficou acampado durante esse período do percurso até chegar à terra prometida. Eram histórias que precisavam ser constantemente narradas e lembradas, e os filhos deveriam aprender tudo isso, a importância, o cuidado de Deus sobre a vida daquele povo. E o judeu, realmente convicto, ele jamais deixaria de comparecer onde quer que ele estivesse. Ele abriria mão dos seus compromissos para comparecer a essas festividades. Jesus então vai a Jerusalém. Mas Jesus vai exatamente em busca dos que são marginalizados. Jesus vai em busca daquelas pessoas que estão fora da sociedade, em busca daquelas ovelhas que estavam sem pastor. O texto nos narra, versículo 2, dizendo assim: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões.
Esta porta das ovelhas era o local onde ficavam ali as ovelhas, sendo cuidadas, sendo tratadas. Era um local onde não havia assim muito asseio, era uma sujeira, onde normalmente quando os animais eram sacrificados, os restos eram ali armazenados para depois serem descartados. Era um lugar onde o odor não era assim muito agradável e nem muito bom de se ficar. E o tanque chamado Betesda ficava próximo ali. E neste tanque estavam ali pessoas que estavam exatamente à margem da sociedade, aquelas pessoas que não poderiam entrar e participar da festa realizada no templo, realizada ali aos moldes sacerdotais. E essas pessoas alijadas da festa, essas pessoas que não podiam participar, estavam ali acondicionadas. O texto nos fala que neste local jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Aquelas pessoas estavam ali esperando que algo extraordinário acontecesse. Muitas delas sem esperança, sem nenhum outro objetivo a não ser esperar que algo, de repente, extraordinário, conforme a tradição contava, de que periodicamente um anjo descia, agitava aquela água do tanque, e o primeiro que chegasse lá, tendo a água ainda sendo agitada, recebia cura. Mas era uma tradição. Até então não havia como se provar se alguém realmente havia sido curado. Não houve ninguém que pudesse ter conseguido a sua cura, tivesse retornado e mostrado ali para as pessoas que realmente o milagre havia acontecido. Era uma tradição. Era algo que se contava, e as pessoas eram alimentadas exatamente por uma esperança, na realidade uma grande esperança ilusória, que jamais havia se concretizado. E ali estavam aquelas pessoas. O tanque de Betesda significa casa da misericórdia. Ali realmente ficavam exatamente os oprimidos, os rejeitados, aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, aquelas pessoas que não poderiam entrar no templo por causa da sua deficiência, por causa dos seus problemas físicos. Eles eram alijados dessas comemorações, não poderiam participar no templo. Imaginemos a situação dessas pessoas que estavam ali. Enquanto de um lado, onde havia comemorações, pessoas alegres, pessoas festejando, várias tribos vindo de outras localidades, pessoas representando vários e vários locais diferentes, pessoas se reencontrando, aquelas motivações de alegria, revendo pessoas amigas, se abraçando, se beijando, mas do outro lado, como podemos dizer, como se fosse num sótão, num lugar escondido, onde ninguém gostaria de passar, onde ninguém queria ver, onde aquelas pessoas chamadas invisíveis, que nós às vezes nos deparamos com elas nas ruas, e às vezes não as vemos, porque são invisíveis, porque não são interessantes para nós. Aquele local acondicionava aquelas pessoas. Estavam ali. E Jesus vai exatamente àquele local. Quem é o doente? É um homem paralítico. A Bíblia não narra o seu nome, a sua identidade, mas ao redor dele se reuniam várias pessoas. Se nós formos aplicar hoje quem é o doente, assim como aquele homem, é uma pessoa que não conhece a Cristo. É uma pessoa que não teve nenhum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Esta pessoa aqui, o paralítico, esta pessoa que carecia de um milagre, carecia de uma cura, para mudar sim o rumo da sua vida, precisava de algo extraordinário. Infelizmente, muitas pessoas hoje, sadias fisicamente, mas doentes espiritualmente, embora não saibam, precisam conhecer, precisam se relacionar com o Senhor Jesus Cristo para obterem uma cura. Muitas pessoas não sabem, mas estão doentes. Muitas pessoas
vivem de uma certa aparência. Se olham no espelho, gostam do que veem, mas o seu interior está corrompido, está doente, está machucado, está ferido e precisa de uma transformação, precisa de uma cura que somente o Senhor Jesus é quem pode dar. Diante desses fatos, irmãos, o tema que nós propomos, a transformação gerada por Jesus. Nós vamos ao primeiro ponto. Essa transformação gerada por Jesus nos traz esperança. Imaginemos a situação daquelas pessoas que ali estavam juntamente com este homem. Este homem padecia deste problema há 38 anos. Este homem estava exatamente vivendo, esmolando, vivendo naquela situação há 38 anos. É provável que essa doença acompanhasse a vida dele aí por um maior tempo, por grandes períodos. Este paralítico vivia num ambiente em que se acostumou com aquele cheiro ruim. Ele se acostumou com aquele ambiente. Ele se acostumou em ver as pessoas ali padecendo, pessoas que viviam sem nenhuma perspectiva. Ele se acostumou com aquele ambiente. Abrindo um parênteses, aqui nós podemos dizer claramente que nós também nos acostumamos. Existem pessoas que se acostumam com uma vida de pecado. Existem pessoas que acham que não precisam de uma libertação espiritual. Existem pessoas que não conseguem enxergar que há vida sim outro lado da rua, que há vida sim fora da casa, que há vida sim, que há perspectivas sim numa outra localidade, que nós precisamos nos mover, que nós precisamos que o Senhor Jesus Cristo nos ajude para que nós possamos sim sair desse estado de letargia, de sofrimento, de podridão, de pecaminosidade. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Esta era a vida das pessoas que ali estavam. E este homem também já estava nesta maneira. Já estava acostumado com a sua própria vida. E o Senhor Jesus Cristo, Ele fala claramente que Ele vai em busca daquelas pessoas que necessitam. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo 4, ele fala assim: não fui eu, senão enviado as ovelhas perdidas da casa de Israel, em busca das pessoas que sofrem, em busca das pessoas que precisam de uma novidade de vida, em busca das pessoas que precisam de uma transformação, em busca de pessoas que estão sofrendo, estão padecendo e que necessitam realmente de um cuidado especial. Jesus entendia que a sua missão era exatamente buscar essas pessoas. Recentemente eu li um material ele é escritor, ele é missionário também, muito conhecido na Igreja Presbiteriana do Brasil, chamado Ronaldo Lidório. Ele diz, no seu livro lá, ele diz assim: anunciar a Cristo é abrir a oportunidade para que muitos que estão sem perspectivas acreditem que o amanhã poderá ser bem melhor do que hoje. Muitas pessoas não sabem que ouvir que a mensagem da cruz pode abrir aí um leque de opções na vida delas. Muitas pessoas não sabem que se houver sim um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, essas pessoas vão viver uma vida totalmente diferente daquela que viviam antes. Muitas pessoas não sabem e precisam ser informadas por quem? Por mim, por você, por nós. Porque nós temos sim uma missão e fomos comissionados. Quando o Senhor Jesus Cristo comissionou lá os seus discípulos, em Mateus 28, do 18 a 20, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta mensagem era para eles, mas é para mim também, para você, para nós. E essas informações são importantes, nós precisamos levá-las, precisamos transmiti-las. Nós precisamos dizer a essas pessoas que realmente, olha,
Jesus Cristo é realmente a solução para a sua vida. Assim como neste local haviam pessoas que estavam ali que não tinham noção de que havia Jesus Cristo, que Jesus Cristo poderia mudar a história dele, que um homem vindo de Nazaré, um homem sim, o Messias, o Verbo encarnado, aquele que recebeu uma missão do Pai, a personificação do próprio Deus, que ele entrasse naquele local, algo de extraordinário aconteceria. E aconteceu. Assim como o Senhor Jesus Cristo, quando entra na minha vida, assim como o Senhor Jesus Cristo, quando entrou na sua vida, quando entrou na sua casa, Ele fez toda a diferença. Eu tenho certeza absoluta do que eu falo, porque aonde o Senhor Jesus Cristo entra, há mudança sim de comportamento, de vida, de perspectiva, porque com certeza as pessoas já pensam numa vida celestial. O Senhor Jesus Cristo entrou neste local. Muitos estavam ali desiludidos, sem esperança, sem vontade de viver, aguardando, quem sabe, o dia de amanhã. Será que vai ser melhor do que hoje? Aquele ambiente do tanque de Betesda, chamada Casa de Misericórdia, com certeza não era o local onde a misericórdia era exercida. Mas Jesus surgiu na vida daquele homem para abrir, sim, novos horizontes, para lhe dar esperança de que a vida dele poderia mudar. Havia, sim, naquele período, uma ideia de que as pessoas que eram acometidas de alguma deformação física, elas estavam pagando por algo que ela ou seus pais mesmos já haviam acometido. E nós podemos ver esse exemplo lá no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2, quando Jesus se depara com aquele cego de nascença, e os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, ele e seus pais, para que ele permanecesse assim. E Jesus responde, não foi ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestassem nele a obra de Deus, a glória de Deus na vida daquele homem. Era uma ideia que as pessoas tinham, de achar que essas pessoas carregavam um pecado escondido, ou alguém na família tinha cometido um pecado. Jesus libertou aquele homem e o reinseriu na sociedade. Aquela crendice de que o anjo que agitava a água não conseguiu resolver, Jesus resolveu. Jesus solucionou aquele problema. Jesus mudou a vida daquele homem. Porque sabemos claramente que o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso. Este nome tem poder. É o nome que está acima de todo nome, conforme Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9. O segundo ponto que nós podemos destacar aqui, irmãos e irmãs, a transformação gerada por Jesus nos leva a vencer a nossa própria resistência. E o versículo 6, ele é o complemento daquilo que vem no versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Versículo 6, Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, queres ser curado? É uma pergunta, sim, óbvia, para quem espera a sua cura. Mas não é tão óbvia para quem não espera ser curado, e era o caso deste homem. Ele já estava desanimado. Ele sabia que aquela situação de ir ao tanque enquanto o anjo estava ali agitando a água, para ele era algo impossível de acontecer. Tanto é que a resposta dele exatamente vem dizendo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor, eu tenho dificuldade de caminhar, não tem ninguém aqui que me ajude. Talvez ele estivesse pensando ali, acho que ele vai ficar aqui, de repente, se o anjo aparecer, se o anjo agitar a água, quem sabe ele me pegue no colo, me coloque dentro do tanque, e aí eu consiga. Especulações. Suas perspectivas estavam baseadas exatamente nas suas próprias limitações. Ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo.
Ele não sabia quem era aquele homem que estava ali. Mas a pergunta, ela precisava de uma resposta que fosse assim, direta. Imaginemos se uma pessoa que espera uma cura, imaginemos se uma pessoa que realmente luta e ora e clama a Deus: Senhor, olha, eu preciso alcançar a cura. Senhor, eu preciso alcançar os meus objetivos. Senhor, eu preciso que o Senhor haja na vida do meu filho. Eu preciso que o Senhor haja na vida da minha filha. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê livramento. Senhor, eu preciso de tantas coisas. Senhor, eu vou enumerá-las. E se alguém algum dia pudesse perguntar a você sobre as suas petições, sobre aquilo que você tem falado com Deus: olha, você quer ser curado? Olha, mas eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Seria óbvia a nossa resposta. Porque nós temos conhecimento deste Deus. Nós conhecemos a Cristo. Sabemos que Ele pode sim agir em nosso favor. Mas para aquele homem, foi algo inesperado. Como alguém que chegou ali próximo a ele e que ele não conhecia e pergunta sobre a cura. E ele automaticamente se lembra daquilo em que ele já estava pensando há muito tempo e que as pessoas normalmente conversavam ali, que era a projeção de alguém que pudesse lançá-los na água, no tanque, enquanto a água estava sendo agitada. Aquele paralítico não percebeu a graça de Deus passando pela sua vida. Ele não sabia quem era Jesus e o que significava a presença de Jesus ali naquele lugar. Estava há tantos anos vivendo ali das sobras, vivendo da caridade alheia, vivendo num depósito de pessoas desprezadas. Não tinha mais objetivos. Seus objetivos estavam totalmente limitados naquilo ali. E se nós pararmos e olharmos em volta, com certeza nós vamos ver várias e várias pessoas que vivem assim. Várias e várias pessoas que não traçam objetivos, que não têm metas de vida. Pessoas que não sonham mais porque o cansaço físico, o cansaço mental, a sua fragilidade espiritual, vamos mudar até o nome de fragilidade para fraqueza espiritual, está tão distante de Deus, não se relaciona mais intimamente com Deus, que não vê assim a possibilidade da realização dos seus objetivos, dos seus sonhos, não sonha mais. Está largado, deixando a vida passar. Quantas pessoas têm vivido exatamente desta forma? Naquele período ainda, os portadores de deficiência tinham que esmolar para sobreviver. O meio de vida deles era exatamente este. Acabavam expostos pelos caminhos, nas ruas, porta do templo, né, conforme nós temos no texto de João, capítulo 3, ali na porta formosa, quando Pedro e João passam e ali curam aquele coxo, aquele aleijado, aquele paralítico. Eram locais estratégicos em que eles buscavam o quê? Recursos financeiros. Se acostumavam com aquela vida. Mas ainda eu tenho certeza que muitas pessoas, conforme falei anteriormente, têm vivido dessa forma. Muitas pessoas preferem a miséria de seus trapos a recuperar a sua dignidade humana. Muitas pessoas se acostumam com a miséria. Vivem sem esperança. Vivem sem objetivos. E um dos principais objetivos, eu posso dizer claramente, é porque não conhecem a Cristo. Não se relacionam com Cristo. Não têm novidade de vida. Um dos principais motivos. A Bíblia nos fala, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância. É aquele que abre portas, que traz perspectivas, que traz de volta a alegria que foi perdida pelo tempo, pelo cansaço, pelo desgaste. A agitação da água, irmãos e irmãs, representava apenas uma tradição em que muitas pessoas ainda hoje estão presas às suas tradições. A armadilha da falsa libertação, as falsas promessas que nunca se realizam, pessoas que vivem se aproveitando de situações alheias para angariar fundos, levantar dinheiro, oprimem as pessoas, colocam fardos pesados sobre os ombros umas das outras. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz, também no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, quando ele ressuscita Lázaro, e ele fala para a irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. É relacionamento com Deus. É a solução para a nossa vida. É a solução para a nossa história. É a solução para mudar radicalmente a nossa postura, a nossa posição de enxergar a vida de frente. Terceiro ponto que nós podemos destacar aqui, irmãos: transformação gerada por Jesus. Ela traz a cura física e a cura espiritual. E o versículo 8 nos diz assim, versículo 8 e 9 nos dizem assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. A palavra de Jesus para aquele homem não foi um conselho nem um pedido, foi uma ordem que precisava ser atendido imediatamente. Som. Levanta, toma o teu leito e anda. A partir daquele momento, ele entendeu que alguém muito especial estava falando com ele. Aquele homem não questionou a ordem de Jesus, ele cumpriu. Ele entendeu que era melhor para ele ouvir e obedecer aquele que estava falando com ele. Era Jesus Cristo, o ungido de Deus, que ordenou, deu forças àquele homem para que ele pudesse se levantar. E nós podemos ver aqui, irmãos, que Jesus ofereceu àquele homem de forma gratuita a cura em 3 dimensões: levantar, pegar a sua cama e andar. Levantar, mesmo sem saber quem era Jesus, ele se levantou, ele obedeceu. Há 38 anos não sabia o que era isso. Muitas pessoas estão precisando se levantar, ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, olhar diretamente a Ele, seguir sim a sua voz, seguir sim as suas ordens, seguir a sua vontade, sair do estágio, daquele estado de miséria, de podridão, é obedecer a Deus, obedecer a Cristo. O segundo, ele pegou o seu leito, ele pegou a sua cama, aqueles farrapos que utilizava para dormir, não para guardar, mas para se livrar daquilo que sustentou o seu sofrimento durante 38 anos. Irmãos, quantas coisas nós precisamos deixar para trás, tirar da nossa vida, nos livrar daquilo que carregamos, que nos trouxe tantos e tantos sofrimentos. Muitas situações que às vezes até nos distanciam da presença de Deus. Aquele homem andou também obedecendo ao Senhor Jesus. E aí ele viu a sua vida mudar radicalmente. Quantas pessoas estão paradas no tempo e vivem regredindo por não ouvirem a voz do bom pastor, o Senhor Jesus Cristo.
Jesus foi o único que possibilitou a cura daquele homem. Ele transformou aquela vida. Ele transformou aquela história. Ele pode mudar a sua vida também. Ele pode trazer de volta a alegria para as pessoas que estão abatidas, tristes. Ele pode sim trazer a cura tão esperada. Ele pode sim trazer de volta a alegria no seu lar, a harmonia que tem faltado. Este é o Senhor Jesus. Tudo isso que nós estamos falando, às vezes as pessoas trazem uma dimensão extrema. É importante para a nossa vida. Mas o que é mais importante na nossa vida é o que Jesus Cristo faz, o que Ele fez. E Ele ainda o fará. Ele morreu por você. Ele morreu por mim, Ele morreu por nós, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ele morreu para que um dia nós possamos ir sim, nos encontrar com Ele na glória. Ele foi preparar lugar para cada um de nós. Isso é infinitamente superior aos nossos planos terrenos, às nossas aflições, às nossas inquietudes. São importantes os nossos relacionamentos, são importantes os nossos negócios, são importantes os nossos tratos. É importante para você a sua vida profissional, é importante para você a sua vida familiar. Tudo isso é importante, claro que é, e nós precisamos ter sim harmonia onde quer que estejamos. Mas o que mais importa é a salvação em Cristo Jesus. Este é o ponto principal. É algo que nós jamais podemos deixar para lá. E hoje, se você ainda não tem realmente um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, ainda não teve, hoje pode ser este dia de salvação, dia de transformação. Assim como o Senhor Jesus Cristo transformou a vida daquele homem, fisicamente e espiritualmente, Ele pode mudar sim também a sua vida definitivamente, para louvor e glória do nome do Senhor. Vamos orar? Deus querido, mais uma vez falando contigo nesta noite. A Deus, para te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, foi exposta, daquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou, ó Pai, na vida deste homem que estava sofrendo há 38 anos. Quantas pessoas, ó Pai, têm vivido anos a fio, sofrendo, sem perspectivas, sem sonhos, sem objetivos traçados, porque estão, ó Deus, presas, estão, ó Deus, acorrentadas sob as garras de Satanás, que tem aprisionado, que tem tirado os objetivos, que tem feito essas pessoas se sentirem derrotadas, vencidas. E essas pessoas têm vivido cabisbaixas, essas pessoas têm sofrido anos e anos. Mas, Senhor, nós estamos neste momento rogando, te clamando em nome do Senhor Jesus Cristo. E falar aqui, ó Pai, como o Senhor Jesus Cristo falou àquele homem: levanta, toma o teu leito e anda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a sua vida será outra daqui para frente. Ó Pai, que haja cura nesta noite, que haja libertação nesta noite, que haja um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, que haja mudança de perspectivas, que haja, Senhor, uma ação, ó Deus, miraculosa na vida destas pessoas que tanto necessitam, ó Pai.
Que hoje, ó Pai, seja uma noite de salvação aqui nesta casa, Pai. Que saiamos daqui, ó Deus, certos de que algo extraordinário aconteceu neste lugar, nesta noite, Pai. Ó Pai, haja, Senhor, na nossa vida, na nossa história, na vida do Teu povo. Nós oramos agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos passar ao momento da celebração da ceia do Senhor. Quero convidar aqui os presbíteros que venham à frente. Quero convidar o presbítero Antônio Carlos, que vem nos ajudar na distribuição dos elementos. O texto que sempre usamos para a ministração da ceia do Senhor, e que todos já devem até, inclusive, saber de cor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao versículo 29, em que o apóstolo Paulo instrui a igreja no cuidado, no zelo, na administração desses elementos, o pão e o vinho, que celebram a morte do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo instrui aquela comunidade, e ele fala claramente que ele recebeu do Senhor, e assim também ele passa aos seus discípulos, passa ao povo, aquela comunidade, para que pudesse aprender, pudesse entender que este momento é um momento importante, é um momento ímpar na vida da igreja e que de forma alguma pode ser banalizado. Ele instrui para que as pessoas pudessem sim olhar para a comunhão que deveria haver na igreja. Uma comunhão que em primeiro lugar deveria ser da parte de Deus. A sua comunhão individual entre você e Deus. E esta comunhão entre você e Deus, nos remete à comunhão entre nós, irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele chama a atenção desta comunidade, para que tivesse cuidado, tivesse zelo com o trato dos elementos, pão e o vinho. Naquele momento seriam distribuídos não simplesmente o pão e o vinho, era uma alimentação, era comida e comida farta. Hoje nós nos pautamos exatamente naquilo que o Senhor Jesus Cristo, na última ceia, ele pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso não pode ser simplesmente observado como um momento comum na vida da igreja. É um momento importante. Ele faz com que nós pensemos na nossa relação com Deus. Ele nos traz à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que se deu por nós. E ele, nesse mesmo texto, no versículo 28, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A importância do cuidado, do zelo da sua vida com Deus, ao participar deste momento tão importante, nos remete sim à presença de Deus, para que possamos ver como estamos diante do Senhor. Ele não fala para que você deixe de participar, ele fala para que você faça um autoexame, e você
pedindo perdão dos seus pecados, participe dignamente deste momento tão importante na vida da igreja. Nós vamos orar mais uma vez, consagrando o pão e o suco. Deus querido, mais uma vez falando contigo, Pai. Agora, pedindo, Senhor, a Tua orientação para a nossa vida, pedindo que o Senhor esteja neste momento ouvindo, ó Deus, as pessoas que estão orando, as orações que sobem, Senhor, aos seus ouvidos. Mas, ó Pai, neste momento, nós queremos aqui, ó Deus, consagrar, em primeiro lugar, a nossa vida a Ti. Tudo aquilo que temos e que somos, que sejamos tão somente, ó Pai, para louvor e glória do Teu nome. Consagra, Pai, este pão, que nos remete ao corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi dado ali por nós, naquela cruz. Um sacrifício intenso, imenso também. Ó Pai, que ao ingerirmos do pão, possamos valorizar e nos lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo, este que morreu por nós, por amor a nós. Ó Deus, ao tomarmos do cálice, este cálice, ó Pai, que nos remete ao sangue derramado, este sangue que nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, que possamos sim também, ó Deus, valorizar e nos lembrar do sangue que foi derramado por nós. Ó Deus, cuida, Senhor, da Tua igreja, e que possamos, ó Deus, cada vez mais ter em mente que ao participarmos deste momento, sabemos claramente que o Senhor está presente aqui neste local, neste lugar, e sabemos também que estamos sendo alimentados espiritualmente pelo Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Presbítero Antônio Carlos. Presbítero Marcos. Presbítero Natanael. Presbítero Edilson. Gostaria de convidar a igreja local para que participe conosco dessa mesa. Mas queremos convidar também a você que é membro de qualquer igreja evangélica, desde que esteja em plena comunhão com a sua igreja. E você que é membro desta comunidade também, desde que esteja em plena comunhão com a igreja. A você que não é membro de nenhuma igreja evangélica, ou se não está em plena comunhão com a sua igreja, eu não posso estender esse convite a você. Eu te convido sim, para que você venha participar ativamente, tomar uma decisão diante de Deus, mudar sim a sua postura, reconhecer claramente a sua necessidade de se achegar mais a Deus, se achegar mais a Cristo, e numa próxima ocasião, quem sabe, você seja membro de uma igreja, em plena comunhão com ela, você poderá fazer parte sim deste banquete. Eu quero convidar a todos que vão participar da celebração, que se coloquem de pé, para que possam ser identificados pelos presbíteros. Comei e bebei dele todos, disse o Senhor Jesus. Fazei isto em memória do Senhor Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue.
prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que recebeu o pão, o cálice, este é o momento próprio. Você comeu do pão, tomar do cálice, faltou ali. E fazer a sua oração. Mais alguém deixou de ser servido? Não? Comei e bebei dele todos, disse o Senhor Jesus. Fazer isto em memória de mim. Senhor Deus, amado bendito Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós sabemos que esse sacrifício é único, suficiente e completo. Nada mais nos falta, Senhor, para chegarmos até a Ti, porque o Teu Filho amado foi imolado e por nós Ele morreu e ressuscitou pela Tua grande obra aqui na terra. Nós sabemos que nele não havia dolo, nele não houve pecado, e Ele veio para aqueles que crescem nele, que seus pecados fossem cancelados. Muito obrigado, Senhor, pela esta santa ceia, que nós sabemos que ela é completa. Nós sabemos que tudo, Senhor, se resume na santa ceia, Pai. Tudo que o Senhor fez naquela última noite, Pai, o Senhor fez para que os seus filhos, aqueles que o Senhor chamasse e elegesse, Pai, pudessem ter vida, vida em abundância. E neste momento nós sabemos que o Senhor se faz presente, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que não há transubstanciação, nem consubstanciação. Mas nós sabemos que o Senhor está presente neste recinto. O Senhor está presente em coração de cada um aqui nessa noite. E essa presença espiritual é que nos move, que nos faz crer que o Senhor está conosco em todas as situações. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. É em nome dele que eu oro, com o perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Nós já estamos encerrando o nosso trabalho. A família no altar. É a nossa irmã Maria de Lourdes, não é a Lourdinha, é a outra Maria de Lourdes. Inclusive ela está assim bem sumida, né? Tem bastante tempo já que não a vemos. Então nós vamos orar esta semana pela nossa irmã Maria de Lourdes.
Com certeza ela necessita muito das nossas orações. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Agradecemos a presença de todos, a você que nos visita, você que está aqui pela primeira vez, você que é membro da igreja. Que Deus abençoe você, onde quer que você esteja, te encoraje, te dê força e te dê intrepidez na palavra. Seja um arauto da palavra do Senhor. Vamos orar, em seguida estarei impetrando a bênção. Só lembrando que quinta-feira às 19h30, os nossos adolescentes estão se reunindo aqui na igreja, né? Então, toda quinta-feira, nossos adolescentes estão aqui sob a direção do nosso irmão Varley, Diácono Varley. Os nossos adolescentes estão se reunindo. Por enquanto, é a única sociedade que retornou. Em breve, nós teremos outras, até que, né, a igreja retorne às suas atividades normais. Deus querido, nós louvamos o Teu nome, Pai, pelo período que aqui passamos. Temos certeza, Pai, que nós viemos aqui para Te cultuar e assim o fizemos. E saímos daqui também, ó Pai, edificados pela Tua palavra, pelos cânticos, pela leitura, por tudo quanto, ó Deus, nós nos propusemos a fazer e assim o fizemos. Ó Pai, nós pedimos a Tua direção, que o Senhor nos leve para os nossos lares, guardando, ó Pai, as nossas casas, os nossos familiares, cuidando, Senhor, dos nossos afazeres, tudo aquilo, ó Pai, que temos em mente em fazer, se for da sua vontade, ó Pai, que seja aprovado por Ti, ó Deus, mas que a Tua mão jamais, ó Pai, se afaste da nossa casa, da nossa vida, onde quer que estejamos. Dá-nos, Senhor, da Tua presença, cuida dos nossos afazeres, estenda, Senhor, as Tuas mãos de bênção sobre nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus assim te abençoe e te dê uma ótima semana. Sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sangue, nada além do sangue.